lá embaixo. E tantas outras coisas que a gente lembra. E quando você começa a lembrar de muita coisa engraçada, isso muda o seu estado de ânimo. Tem uma história verdadeira aqui nos Estados Unidos de um paciente de câncer que alugou filmes de comédia. E ele passava 8 horas por dia assistindo filmes de comédia e dando risada, e dando risada, e dando risada. Aquilo mudou o quadro clínico dele. Aquilo mudou, ele reagiu ao câncer por causa dos seus pensamentos, daquilo que estava ocupando a sua mente. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas só falam em crise, só falam em problema, em necessidade, adversidade, e muitas pessoas estão entrando em depressão. Pense em alguma coisa triste. Enquanto eu estava fuçando no meu computador para procurar alguma referência bíblica para isso que estava na minha mente, eu encontrei alguma pasta dentro do meu arquivo do computador, pasta entreaberta, como mostra o arquivo, e eu vi uma foto do meu sogro. E eu me lembrei que meu sogro morreu no Rio. O homem acabou de morrer. E eu me lembrei que ele era um paizão. Era um amigão. E ele se despediu de mim assim, ele olhou para mim profundamente. Nos últimos momentos que nós estivemos juntos. Bateu na minha perna e disse assim: meu jeito. E eu olhei para ele e disse: meu pai. E eu fico pensando, como estava falando com a minha esposa esses dias, ela estava dizendo: é tão triste a gente saber que aqui nessa vida nunca mais vai ver. A gente sente saudades. E você fica pensando, e isso mexe com a gente, não mexe? Não muda o nosso estado de ânimo? Sim ou não? O problema é que às vezes parece que nós somos muito mais melancólicos. E a gente acaba pensando muito mais naquilo que é preocupante, naquilo que é problema, naquilo que... O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e disse: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, pensai. A minha pergunta para você esta noite: no que é que você está pensando? O que é que tem ocupado os teus pensamentos? O que é que tem ocupado a tua mente? Se você pegar, assistir um filme dos teus pensamentos, o que é que você vai assistir mais? Vai ser gostoso assistir o filme? Ou você vai ficar mais preocupado? Porque você só vai ver preocupação, tristeza, tensão, ansiedade. O que é que tem ocupado a sua mente? No que é que você tem pensado? Pense no que você está pensando. Pense nas coisas que tem ocupado a sua mente. A palavra de Deus diz: deixe o maligno nos seus pensamentos. Jeremias, capítulo de número 29, o versículo de número 11. O Senhor disse: eu sei os pensamentos que penso de vós. Deus também pensa a nosso respeito. Amém. Aleluia! E nós falamos aqui que João, capítulo 1, o evangelista usou uma expressão. No princípio era o verbo é logos, no grego. Logos quer dizer a palavra. Os filósofos usavam essa expressão do logos, e João estava falando para uma sociedade de influência ou influenciada pela filosofia grega. Os helenistas, especialmente os aristotelianos, Aristóteles,
colocou esta palavra, trouxe, importou logos para o discurso retórico. E os estoicos usavam esta palavra para descrever a divindade animada, ou seja, a divindade que se movia, a divindade viva, sem que fosse uma pessoa, que permeava o universo. Era uma inteligência que pairava no universo, segundo o entendimento desses filósofos ou pensadores. Logos era a presença, a parousia de uma inteligência cósmica, uma inteligência que cobria o universo. João disse assim: Logos, essa inteligência era no princípio um verbo, era essa inteligência, era Logos. E o verbo estava com Deus. Oh, então a divindade animada, não é? Então Logos veio de lá. E Logos era Deus. Ah, então é Ele, essa divindade. Ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheio de graça Aleluia. e de verdade. Aleluia. Esta palavra, este verbo, este Logos, ele expressa o pensamento de Deus. Jesus veio à terra para expressar o amor de Deus. E o amor de Deus é a revelação da intenção de Deus. É a revelação da atitude de Deus para conosco. Logo significa Deus está pensando a seu respeito. Aleluia. O nascimento de Jesus significa Deus pensou em você. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. E nos pensamentos de Deus, o que tem ocupado a mente, o coração de Deus é você. Amém. Porque desde o princípio foi assim. Antes que o homem existisse, Deus estava lá no passado da eternidade, se é que a eternidade tem passado. E Deus disse: vou fazer o homem. Deus não precisava fazer o homem. Deus não precisava da companhia do homem. Deus não tinha necessidade de que você e eu existíssemos. Ele disse: mas vamos fazer o homem. Mas não vamos fazer o homem de qualquer jeito, não. Não vamos fazer o homem como uma árvore cheia de galho para todo lado. Não vamos fazer o homem como um jacaré, como um bicho, não. Vamos fazer o homem parecido conosco, a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deus estava pensando, sabe em quem? Deus estava pensando em você. Era você quem estava na mente dele. Glória a Deus. Não, eu não existiria. Adão está muito lá atrás, milhares e milhares de anos antes de mim. Você se esqueceu que o seu Deus é onipotente, que o seu Deus é onipresente e que Ele também é onisciente. Quando Ele disse: vamos fazer o homem, Ele já estava vendo Adão. Por quê? Porque quando Ele soltou a palavra Logos, aquela palavra estava alinhada com o pensamento de Deus. Estava representando exatamente aquilo que estava na mente e no coração de Deus. E quando Ele falou: façamos o homem, Adão estava na mente de Deus, mas não só Adão, porque em Adão Deus podia ver toda a humanidade. Deus podia ver todos os homens que já nasceram e aqueles que estão nascendo e aqueles que ainda vão nascer. Deus já os conhecia lá na sua eternidade. Aleluia. Porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Exaltar o nome de Deus. Ele sabia. Ele sabia a seu respeito. Ele estava pensando em você. E sabe de uma coisa? Ele sabia que nome iam te dar. Ele sabia que era uma sua. Ele sabia a cor dos teus olhos, sabia a cor dos teus cabelos, Ele sabia onde você ia morar, Ele sabia com quem você ia
ia casar. Aleluia! Ele sabia como seria a sua vida. Ele sabia como você ia trabalhar. Ele sabia como você ia pensar. Porque Deus é eterno.